Romanos, capítulo 12, versículo 2, a parte B. Romanos, capítulo 12, versículo 2, a parte B. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos repetir juntos aí? Para que experimenteis qual seja a boa. Amém. Uma vida de santidade, ela gira em torno de um culto a Deus. Nós falamos isso no versículo 1. E este culto não é de qualquer jeito, é um culto de sacrifício do nosso corpo. Uma vida de santidade, ela gira em torno de uma renovação constante ou de desenvolvimento da nossa mente em torno da palavra de Deus, em torno da vontade de Deus. E, diante de tudo isso, Paulo vai deixar exatamente que, a partir de tudo isso, de termos este culto, essa mente transformada, nós vamos, de fato, experimentar a vontade de Deus. Nós vamos desfrutar exatamente da vontade de Deus. Qual é o segredo de uma vida de santidade? Adoração a Deus, através do sacrifício do seu corpo, do desenvolvimento de sua mente em Cristo Jesus, cada um de nós. E aí sim nós vamos termos, da parte do seu conhecimento, desta vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Qual é a vontade? Paulo, então, ele descreve exatamente, ele identifica e descreve esta vontade de Deus de três maneiras. A primeira, a vontade de Deus é boa. Independente do que Deus nos pedir, independente do que vai ser o final, na nossa mente, e muitas das vezes o final da nossa mente não é porque a nossa mente está transformada, é porque a nossa mente continua cativa à vontade humana. Mas quando a nossa mente, de fato, estiver voltada para o Senhor, nós vamos experimentar essa boa vontade dEle, que, de fato, o que Ele pedir será bom para a nossa vida. A carne, o diabo, sempre vai dizer o seguinte, e nos trará a ideia: não, você não pode permitir. Se entregar completamente vai te magoar, vai causar problemas de uma submissão à vontade de Deus. No entanto, quando o Senhor nos pede qualquer coisa, podemos ter todo o entendimento que no final vai ser sempre bom. Às vezes o caminho não é bom. Às vezes o caminho pode trazer mágoas, dores, mas no final se tornará em bem. Porque Deus não tem vontade ruim para as nossas vidas. Um exemplo disso é José. José tem sonhos e os seus irmãos zombam dos seus sonhos. Você está viajando, você está tendo déjà vu, você está tendo insanidade. E quantas vezes ele foi exatamente zombado pelos seus sonhos. E de tal maneira que os seus irmãos tramam contra ele. E tramam contra ele de tal modo que José ia ser morto, um intercede, José é vendido e vai para lá no Egito. No Egito, ele sofre outra trama diabólica e vai parar na cadeia.
Lá na prisão, ele se torna alguém que vai interpretar o sonho. E anos mais tarde, ele vai interpretar o sonho de Faraó. E lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele diz exatamente isso. A vontade de Deus é boa. Vocês intentaram o mal, mas Deus transformou em bem. Se eu estou aqui hoje, era para preservar a nossa família, o nosso povo. Então, tudo aquilo que as pessoas tramam, não sabemos quais são os caminhos que vamos trilhar, onde nós vamos chegar. Mas o fato é que, quando nós chegarmos ao fim, é boa. Porque é a vontade de Deus. E tendo isso em mente, não tenha medo da vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa. Você não precisa ter medo da vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa. E não é só boa, Paulo também descreve que ela é agradável. Ela é agradável. Agradável em que sentido? Quando a sua vontade nos é revelada, algo que nós devemos estar dispostos a fazer, quando nos movemos exatamente em prol daquilo que o Senhor está nos chamando, nos mandando, nós vamos sentir exatamente que à medida que nós crescemos, que à medida que nós estamos desenvolvendo, que a experiência da vida vai vindo sobre nós, Deus vai nos amadurecendo e cada amadurecimento, Ele está nos preparando para algo incrível para as nossas vidas. Deus nunca vai nos chamar para levar a algum lugar que nós não estejamos preparados. A grande questão é que muitas das vezes, por não termos a mente de Cristo, por não entregarmos o nosso corpo como sacrifício ao Senhor, nós questionamos a vontade dEle. Exemplo disso, preguei há pouco tempo, Números capítulo 13, capítulo 14. Caleb e Josué voltam com os outros 10 espias, olham a terra prometida, veem a terra prometida, mas quando eles chegam, cá eles dão um relatório terrível. Tão terrível que a nação de Israel não estava disposto mais a levantar, a mover do seu lugar. Estavam tão estagnados ali, que eles não queriam de fato ir adiante, porque eles achou que Deus não estava ao lado dele. Simplesmente por um único motivo. Andar com Deus é diferente de se entregar à vontade de Deus. Tem muita gente que diz que anda com Deus, eu ando com Deus, mas não se entrega à vontade de Deus. Quando nos entregamos à vontade de Deus, nós vamos experimentar coisas agradáveis nas nossas vidas. E exatamente essa experiência de Israel no deserto que nos traz uma lição para nossas vidas, que mesmo que nós estejamos equipados com a presença do Senhor, muitas das vezes nós recusamos honrar ao Senhor fazendo a vontade dEle. Mesmo sabendo exatamente qual é a vontade de Deus, mas recusamos fazer a vontade dEle. Em vez de bênção, eles enfrentaram o julgamento do Senhor. Em vez deles tornarem acesso à terra prometida, eles sofreram por consequência dos seus próprios anseios e pecados, pela sua própria incredulidade, por sua falta de vontade de submeter-se à vontade de Deus. Quando Deus revela a sua vontade para nós,
É porque nós estamos prontos. Mas quando nós não queremos honrar a Ele, marchar, caminhar sem reservas, é porque nós estamos duvidando deste Deus. E ele continua dizendo, e não é só boa, não é só agradável, mas a vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade do Senhor é perfeita. Não precisa de nada. Não precisa acrescentar nada. Deus tem uma vontade aqui, deixa eu ver, deixa eu dar uma ajuda aqui para melhorar a vontade de Deus. Nós não precisamos fazer nada. Quando Ele revela a sua vontade sobre nós, e sendo esta sua vontade perfeita, nós não podemos achar ou procurar outros caminhos, outros meios de melhorar a vontade dEle. A vontade dEle é perfeita. Vamos seguir, vamos conhecer sem nenhum obstáculos. Vale a pena continuar sendo fiéis ao Senhor. Vale a pena exatamente seguir, porque os caminhos do Senhor são caminhos perfeitos. Ainda que os seus caminhos, muitas das vezes, aos nossos olhos, estejam no meio da tormenta. Mas é perfeito o plano dEle, o caminho dEle, e nada pode ser melhorado ou piorado. Nada disso. Alguém vai piorar o caminho de Deus. Não. De vez em quando nós fazemos algumas ações e depois queremos jogar a culpa para Deus. Ou queremos que Deus resolva os nossos problemas de incredulidade. Como? Fazemos coisas sem consultar o Senhor. Aí depois nós queremos, Deus, por que está acontecendo isso? Se você tem um coração, um corpo que foi entregue como sacrifício vivo e uma mente transformada, você vai primeiro fazer o quê? Buscar a vontade de Deus. Antes de tomar qualquer ação. Mas quando você permite que os seus desejos, suas vontades, os seus anseios suprima a vontade de Deus, o caminho vai trazer dor e sofrimento. Um exemplo disso é na própria nação de Israel. Começa a entrar na terra prometida. E aí vem os gibeonitas e fazem uma aliança com Josué. E Josué não indaga, não procura saber se aquele povo era isso mesmo que eles estavam dizendo, simplesmente faz uma aliança. E depois descobre que foi feita uma aliança, e Deus diz, você não pode mais mexer com esse povo, porque vocês fizeram aliança no meu nome. Se vocês tivessem consultado o Senhor, as coisas teriam sido diferentes. O resultado seria diferente. As coisas seriam diferentes. E anos mais tarde, Saul acha que deveria acabar com os gibeonitas. Exterminar os gibeonitas. E na sua ânsia ele mata vários e vários gibeonitas. Mas o Senhor traz uma maldição sobre a vida de Israel. E quando vai consultar exatamente, existe o sangue dos gibeonitas na mão de Saul. Então, Davi consulta e vai perguntar aos gibeonitas o que é que eles querem. Nós não queremos nada demais. 7 homens da família de Saul. Só a morte de 7 homens. E Davi vai poupar Mefibosete por amor a Jonatas e vai entregar 7 filhos de Saul, 7 descendentes de Saul, para ser morto. Porque quando nós também andamos dentro da vontade de Deus, nós não podemos tentar mudar a vontade dele. Porque vamos sofrer as consequências. Deus será honrado
quando nossa vida inspirar e demonstrar exatamente, dia após dia neste mundo, a submissão que nós temos à vontade dele. Quando nos submetermos à vontade dele, podemos ter toda a certeza que o mundo o verá e glorificará a Deus através das nossas vidas. Podemos ter toda a certeza que quando formos sal e luz nesta terra, como o Senhor nos ordena, o mundo vai ver a vontade de Deus através de nós. Era isso que acontecia na igreja primitiva. E por que não acontece nas igrejas de hoje? Por que não acontece no tempo de hoje? Porque eles se submetiam ao Senhor por completo. E nós, muitas vezes, nós não queremos. Você quer ter uma vida santa, uma vida de resultado, entregue o controle da sua vida ao Senhor. O seu corpo, a sua mente, as suas vontades. Isso vai, de fato, descrever que Deus é o Senhor que controla toda a sua vida. Se você é salvo, se você tem certeza da sua salvação, você precisa permitir que o Senhor tenha todo esse controle. Se sua mente está sendo renovada pelo poder transformador da palavra de Deus, de modo que o novo homem interior nasça no seu coração, está dentro de você, que venha brotar para o lado de fora. É lamentável quando nós vemos pessoas que dizem assim, mas eu nasci assim, eu sou assim. São pessoas que a pública profissão de fé deles são simplesmente da boca para fora. Ah, eu sou assim mesmo. Quando nós somos salvos, nós temos a mente transformada, coração transformado. Tudo que está lá dentro é transformado pelo Senhor. E terceiro, quando você se render à vontade de Deus para a sua vida, você vai ver grandes coisas espirituais sendo manifestas na sua vida. É lamentável, muitos cristãos, meus irmãos, não têm experiências espirituais com o Senhor. Não tem. Não tem. E como é que nós percebemos isso? Veja que a vida dela gira em torno do mundo. A vida dela só gira em torno de tudo que é no mundo. Você não consegue conversar com ela não tem coisas espirituais. Como é que vai ser abençoado? Como é que vai ter e desfrutar de uma bênção tão maravilhosa com o Senhor, de profundidade com Deus, se a mente e o coração não está cheio da palavra de Deus? Como? Há necessidades que nós devemos transformar nas nossas vidas nesta manhã. Para termos uma vida santa, é necessário nós juntarmos diante do altar de Deus, como o apóstolo Paulo diz, e sacrificarmos o nosso corpo, transformar a nossa mente. E aí sim nós vamos ter a perspectiva da boa vontade de Deus, da perfeita vontade de Deus e da agradável vontade de Deus. Vale a pena obedecer ao Senhor. Vale a pena se submeter à vontade de Deus. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos. Vamos orar. Vamos colocar em pé.
Senhor, nós sabemos que a Tua vontade é diferente da vontade do mundo. A Tua vontade é diferente dos nossos desejos e anseios. A nossa carne, o inimigo da nossa alma, sempre tenta nos confundir. De nos levarmos exatamente a uma outra perspectiva de vida, a uma outra realidade. De modo que não percebemos. Mas, Senhor, como nós ouvimos na Tua palavra esses dias, compartilhando ela, que nós devemos entregar o nosso corpo, renovar a nossa mente, e vamos experimentar coisas tão maravilhosas vindo de Ti. Mas se formos desobedientes, receberemos a justa punição de todos os nossos atos, Senhor. Mas nós queremos ter uma mente cativa à Tua vontade e o Teu querer sempre, Senhor. Abençoe-nos, ó Deus. Derrama a Tua misericórdia sobre nós. Abençoe, ó Deus, os nossos irmãos que estão se recuperando, que estão enfermos, ó Deus, que necessitam de uma visita do Senhor, de um toque de cura, Senhor. Que eles possam ser restabelecidos em breve. Está conosco, louvando o Teu santo e bendito nome e Te adorando em espírito e em verdade, Senhor. Também capacite cada professor que seja usado, Deus, na instrumentalidade do Teu poder para anunciar a Tua palavra a cada um. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.